estarrecido hoje a matéria de capa do caderno de economia do jornal A Crítica. Segundo a matéria de capa do caderno de economia do jornal A Crítica, existe 8,4 bilhões de reais de dívidas de ICMS não cobradas pela Secretaria do Estado da Fazenda. Mas eu li muito cedo a informação e fui buscar informações detalhadas. E ao investigar essas informações detalhadas, cheguei a um número muito maior do que esse. Na verdade, existe 11,6 bilhões de reais de dívidas de INSS não cobradas pelo governo do Estado. 11,6 bilhões, deputado Orlando Cidade. O orçamento do Estado do Amazonas para 2012 é de 11,3 bilhões. E existe 11,6 bilhões de dívida de ICMS nesse Estado. Eu quero acreditar que seja fruto de incompetência. Porque 11,6 bilhões de dívida de ICMS significa que alguém economizou 11,6 bilhões de reais às custas do interesse do povo do Estado do Amazonas. E eu busquei informações junto a alguns técnicos da Cefaz e recebi informações detalhadas. Dívida ativa são 20.243 processos de execução de ICMS, no valor de 1,6 bilhões. Qual é o dado novo nessa questão? O dado novo é que a Procuradoria do Estado, que já arrecadou 50 milhões por ano em ações de execução de ICMS, hoje só arrecada 6 milhões por ano. Por quê? Tem que ter uma explicação. Por que uma procuradoria que arrecadava 50 milhões por ano de execução de ICMS, hoje só arrecada 6? Segundo, contencioso, processos que tramitam na Cefaz, 6.464 processos de auto de infração pendentes de julgamento, que são esses que o jornal A Crítica anuncia, totalizando 11,4 bilhões. Sabe qual é o tempo médio de julgamento de um processo de auto de infração dentro da Cefaz? 1.600 dias. 1.600 dias é o tempo médio de julgamento de um auto de infração na Cefaz. Eu não sei nem quantos anos dá isso. Mais de 5 anos. 5 anos é o tempo médio de julgamento de um auto de infração dentro da Cefaz. Notificações de ICMS antecipado. 13 mil processos tramitam na Cefaz, totalizando 635 milhões. Processos esses sujeitos à decadência. Portanto, o Estado está perdendo a cada dia uma parte desses 635 milhões, porque são valores atingidos pela decadência. Notas fiscais pendentes de desembaraço, 250 mil, deputado Fausto Souza, 250 mil notas fiscais pendentes de desembaraço, no total de 900 milhões de reais, também sujeitas à decadência. Inadimplência, 15%, também sujeita à decadência. Cobrança, existe no sistema 130 milhões de impostos a serem cobrados, também sujeito à decadência, totalizando 11,66 bilhões de reais. Um outro orçamento do Estado do Amazonas, 2 vezes a arrecadação da receita tributária do Estado do Amazonas. E o secretário da Cefaz deu uma declaração pedindo para a jornalista não se impressionar com os números.
Como é que não se impressiona com esses números? Como é que não se impressiona com o processo, com auto de infração tramitando na Cefaz 1.600 dias? Como é que esse número não impressiona? Como é que não impressiona a queda de arrecadação, de execução feita pela PGE de 50 milhões para 6 milhões? Como é que não impressiona 11,6 bilhões de dívida de ICMS? E o secretário diz que ninguém deve se impressionar. Esse é o dinheiro que falta para investimento na saúde. Por conta disso, o orçamento da saúde de 2012 é 120 milhões de reais menor do que o de 2009. Por isso, falta dinheiro para mandar a esta casa a lei de subsídios da Polícia Militar. Por isso, falta dinheiro para regularizar a situação das UPAs e convocar todos os concursados. Por isso, o Estado do Amazonas continua no calque, continua no SPC Serasa do governo federal. A apresentação desses números desmoraliza o atual secretário da Cefaz. O atual secretário da Cefaz, ao invés de minimizar as informações prestadas pelo seu técnico, isso aqui é fruto de um levantamento feito pela Secretaria Executiva da Cefaz. Ele deveria, a bem dos interesses do povo do Estado do Amazonas, pedir demissão, porque isso é a demonstração da absoluta incompetência da máquina arrecadatória do Estado do Amazonas. Máquina em que cresce a produção industrial e decresce o ICMS arrecadado na indústria. E máquina que nem mesmo consegue cobrar os impostos devidos e acaba por fazer com que esses recursos faltem na escola, faltem no hospital, faltem na segurança pública, faltem nos investimentos necessários para dar uma condição de vida melhor para o povo do Amazonas. O secretário da Cefaz, após a publicação dessas informações, e considerando que é secretário já há quase 10 anos, deveria, a bem dos interesses do povo do Estado do Amazonas, pedir demissão, porque isso é a comprovação da sua absoluta incompetência para gerir os interesses tributários e os interesses orçamentários do povo do Estado do Amazonas. Muito obrigado.